Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do NEP Eurípides Barçanufo. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. Hoje nós vamos fazer o segundo episódio do nosso estudo, do nosso projeto Estudando o Evangelho com Kardec. E dando continuidade, nós vamos falar hoje a respeito do capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo. Então no capítulo número 1, Jesus diz que não veio destruir a lei. Ele veio nos dizer que mantém a lei que Moisés trouxe e que não veio destruí-la, mas sim cumpri-la. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca este capítulo interessante que vai nos dizer que o reino de Jesus não é desse mundo. E ele é baseado em uma passagem do Evangelho de João, capítulo 18, nos itens que vão trazer para nós uma conversa de Jesus com Pilatos. Então, só conceituando um pouco para a gente em que momento que essa conversa acontece, quando Jesus é levado para Pilatos pela primeira vez. Ele é levado para Pilatos pela primeira vez com o desejo dos fariseus que tinham de que eles queriam matar o Cristo. A lei dos judeus não permitia que eles fossem mortos, que eles fossem levados através da sua própria lei, de um julgamento, para serem executados. Mas a lei romana previa. Então a lei romana permitia a execução. E o que os fariseus queriam era que Jesus fosse executado. Então, levado perante Pilatos, que era o governador daquela região, o governador romano daquela região, então Pilatos tenta extrair dele alguma informação para ver se ele tinha culpa. Então nós vamos ver a passagem que está em João, no capítulo 18, dos itens 33 a 37. Diz o seguinte, nos narra João: Voltando Pilatos ao pretório e tendo chamado Jesus, lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus então lhe responde: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros haveriam de combater para impedir-me de cair nas mãos dos judeus. Mas por ora, o meu reino não é daqui. Pilatos então lhe diz: Tu és então rei? Jesus então responde: Tu assim o dizes que eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Imagina que diálogo maravilhoso entre Jesus e Pilatos, entre o governador da Galileia, que tinha um poder transitório, e o governador espiritual do planeta. Pilatos ignorava quem estava na frente dele. Pilatos ignorava que ali na frente dele estava não apenas o rei, mas o rei dos reis. O espírito com a maior envergadura moral que se tem história do nosso planeta. O único espírito, o único ser nesse planeta cuja história se divide antes e depois dele. É desse espírito que nós estamos falando. E Pilatos está ali, tentando encontrar alguma coisa naquela pessoa, naquele jovem rapaz, jovem galileu na sua frente, que pudesse ter algo, que ele pudesse falar: não, realmente eu preciso executar esse jovem, mas ele não achava. Então ele pergunta: Tu és o rei dos judeus? E aí Jesus fala, meu reino não é deste mundo. Ou seja, meu reino não é transitório. Meu reino não é efêmero como o teu, Pilatos. Meu reino não é igual ao seu que vai acabar. Meu reino não acaba. Ele não é deste mundo. E ele fala: se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros haveriam de combater para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Ministros. Jesus está falando de uma organização espiritual onde ele é o rei. Onde ele é, na nossa visão, na nossa forma de entender, o rei desta organização, o governador, o espírito celestial que tem a maior envergadura moral que nós temos notícia,
e que é o responsável por essa organização. Então ele fala: meu reino não é deste mundo. E aí, na pergunta novamente que Pilatos faz: mas então você é rei? E aí ele fala, né? Tu dizes que eu sou rei. Eu não disse nada, você que diz. Porém, eu tenho um compromisso com a verdade. Todo aquele que testemunhar a verdade ouvirá a minha voz. Então ele está falando para o Pilatos que ele sim tem uma certa elevação diante do conhecimento de Pilatos, que era pouco, né, espiritualmente dizendo, para que ele pudesse entender. Ele era sim um rei, mas ele era um rei comprometido com a verdade. E a gente sabe como eram os reinados romanos daquela época. A gente sabe a quantidade de interesse e de corrupção que estava destruindo o reinado romano em todas as suas províncias. A província da Palestina não era diferente disso. Pôncio Pilatos tinha os seus problemas políticos, os seus problemas governamentais, de gestão. Então Jesus está dizendo para ele: eu sou rei, mas não desse mundo. E aí nós vamos entrar no primeiro item desse capítulo, que é a vida futura. Jesus está nos chamando a atenção a respeito de uma vida além dessa. Ele está chamando a atenção de Pilatos e de todos nós para uma vida além da matéria. Para uma vida que não é deste mundo encarnado de provas e expiações. É uma vida de um mundo espiritual, da onde todos nós viemos. Todos nós viemos do mundo espiritual. A Terra é a nossa casa momentânea. Nós somos seres espirituais. Nós não somos um corpo que tem um espírito dentro. Nós somos um espírito que nesse momento está envergando uma armadura, uma roupa necessária para que se possa viver aqui nesse planeta. Da mesma maneira que o mergulhador utiliza de toda uma roupagem especial para ir ao fundo dos oceanos, nós utilizamos essa roupa especial para estarmos encarnados. Ela não é parte do nosso espírito, ela é algo em que nós estamos fazendo uso e temos que devolver em boas condições no final do uso. Então, quando ele fala da vida futura, ele está nos lembrando de que todos nós iremos para uma pátria espiritual após o nosso desencarne. Os judeus, na época de Jesus, eles não tinham um conhecimento tão grande a respeito da vida futura. Eles não tinham tanto conhecimento, eles tinham um conhecimento bem pouco, né? Bem raso a respeito da vida espiritual. Eles acreditavam que haveria um paraíso, mas o paraíso apenas para os eleitos. Apenas para eles, judeus. E aí imagina como que deve ter ficado perplexo Pilatos vendo um jovem, filho de um carpinteiro, de uma casta, né, de uma sociedade baixa da época de Jesus, falando que ele era o rei. E se nós vermos no livro Há 2000 anos, nós vamos encontrar essa conversa narrada por Emmanuel. No livro Há 2000 anos, Emmanuel estava no recinto onde Pilatos estava. Ele saiu do recinto para ir conversar com Jesus. Emmanuel estava nessa presença, não na conversa, mas na presença em outro cômodo, como Públio Lentulus, o senador romano que estava lá junto de Pôncio Pilatos. E aí então ele descreve que Pilatos ficou boquiaberto com a beleza daquele ser que estava na frente dele. E não era beleza física, era a beleza que ele representava. Era o estado de Jesus na sua forma de se colocar, imponente, mas ao mesmo tempo humilde. Um homem simples, um homem de uma sociedade baixa, mas ao mesmo tempo com costumes e modos de um rei, de um soberano. Esse é o Cristo, que em espírito é um soberano para todos nós, um espírito evoluidíssimo, mas que se fez homem como nós, que veio nos dar a certeza da vida futura, de que há mais coisas
após a morte e que a realeza terrena de nada vale da realeza espiritual. E aí nós vamos falar da realeza de Jesus. Jesus era o rei? Sim, ele é um rei até hoje. Mas não um rei como nos mostra a nossa sociedade. Um rei que pode deturpar-se, um rei que pode perder-se. Ele não é esse tipo de rei. Como nós geralmente falamos, né? Que nós temos o rei do futebol, nós temos o rei do rock, nós temos o rei da música, nós também temos o rei do amor, o rei da caridade. Isso o torna rei. Isso permite a nós compreendermos o porquê que algumas religiões tratam Jesus como Deus. A gente sabe na doutrina espírita que Jesus e Deus são personalidades diferentes. Jesus é o nosso irmão mais velho. É um espírito criado por Deus como nós. Só que, como ele é um espírito com uma elevação muito acima da nossa, exatamente porque ele foi criado muito antes de nós e passou por todos os estágios evolutivos que nós estamos passando, chegou até o máximo da elevação intelecto, espírito, moral que nós temos notícias. Pode ser que no patamar que Jesus está de elevação tenham mais andares para ele galgar com elevação moral, espiritual. Mas dentro do nosso conhecimento ele alcançou o patamar mais elevado. Ele alcançou o patamar de se tornar um rei. Então essa realeza de Jesus não é uma realeza humana, é uma realeza espiritual, é o que ele representa para todos nós. Imagine um espírito que encarnado como nós, que Jesus encarnou como nós, ele teve um corpo físico como o nosso. Jesus não era agênere, ou seja, ele não era algo diferente de nós. Ele não tinha o seu perispírito materializado. Não, ele encarnou como nós, porque senão não seria justo. Se ele não encarnasse como nós, ele iria estar derrogando as leis do próprio Criador. Porque as leis do próprio Criador diz que nós precisamos ter um corpo físico para encarnarmos na Terra. Aí eu pergunto a vocês, será que o Rei dos Reis, será que o governador celestial do planeta iria chegar para Deus e falar, não vou cumprir sua determinação? Muito pelo contrário. Ele, sendo o Rei dos Reis, cumpre a vontade do Pai acima de qualquer coisa, porque ele sabe que a vontade de Deus é a vontade necessária para todos nós, seus filhos. Ele fala para o Criador, cumpra em mim a tua vontade, Pai. Ele com certeza encarnou como nós, teve um corpo físico como o nosso, esteve entre nós. Mas o seu espírito não é deste mundo. Ele galgou o seu patamar de evolução moral em outros orbes e recebeu a incumbência quando o planeta foi criado. Ele recebe a incumbência de ser o responsável pelos bilhões e bilhões de espíritos que aqui encarnam. São 7 bilhões e meio quase encarnados. Nós não temos ideia do quanto tem de desencarnado. Ele é o responsável, ele responde pela evolução de cada um desses bilhões de espíritos. Quando nós cometemos um deslize, é o Cristo que responde por nós perante as esferas superiores. Já pensou? Responder pelo engano dos irmãos mais novos para esferas superiores? Rogar por nós nas esferas que estamos ainda, para que nós pudéssemos nos desenvolver ainda mais? Ele é o elo entre Deus e nós aqui no planeta Terra. Ele recebeu essa incumbência pelo seu estado de evolução muito alto. Então, se nós olharmos do ponto de vista atual que nós estamos, Jesus está muito à nossa frente.
como também ainda existem espíritos que ainda estão muito atrás de nós, que são espíritos mais novos, que foram criados mais recentemente e que estão no processo de evolução, como nós estamos. Então, do ponto de vista da vida terrena, nós temos muito ainda o que galgar. Nós temos muito ainda o que crescer. Os sofrimentos que nós temos nesse planeta de provas e expiações, por mais difíceis e duros que eles possam parecer, são temporários. São temporários. Jesus está nos dizendo que é possível que nós possamos chegar até Ele em evolução intelecto, espírito moral. Se o Cristo se desenvolveu e chegou no ponto em que Ele está, passando por todas as fases de desenvolvimento que nós passamos, nós também, passando por essas fases, vamos chegar lá até Ele. E quando nós chegarmos no seu nível de evolução, Deus, na sua infinita misericórdia, vai nos dar missões grandiosas como a que Ele recebeu aqui no nosso planeta. Às vezes é difícil pensar nisso tudo agora, no nosso estágio de evolução. Então, vamos por partes. Vamos olhar a nossa vida terrena como sendo uma vida que vai se encerrar e que o espírito é imortal. E que a realeza, a grandiosidade de Jesus vem nos dizer que as coisas efêmeras da terra não vão nos tornar reis da espiritualidade. Não são as situações, né? O dinheiro, a posição social, a fama, não é isso que vai nos tornar reis de verdade, que vai nos tornar evoluídos de verdade. O que vai nos fazer crescer espiritualmente são as necessidades que nós passamos como dificuldades, mas principalmente o aprendizado. Nós precisamos aprender com esse Espírito maravilhoso. Por isso que na sua grandiosidade, Ele enviou Moisés, como nós vimos no capítulo anterior, veio pessoalmente para não destruir a lei que se passou e ainda prometeu o Consolador futuro, o Espírito da Verdade, que veio com a doutrina espírita. Então o trabalho incessante dele é um trabalho de um espírito da realeza, de um espírito nobre. Então nós vamos começar a pensar que nós precisamos nos ocupar das coisas boas da terra. Nós precisamos nos ocupar do aprendizado necessário, da moral, dos bons costumes que nós devemos ter para nós mesmos e para com os outros. E quando eu falo bons costumes, são todos aqueles ensinados pelo Cristo. Amar ao próximo como a si mesmo, orar por aqueles que nos perseguem, rezar por aqueles que nos desejam o mal. É difícil? É difícil. Mas só assim nós vamos conseguir afundar dentro de nós os sentimentos inferiores e crescer em sentimentos superiores. Só assim nós vamos compreender que reino é esse que o Cristo está dizendo, do qual Ele veio, do qual Ele é o representante, do reino celestial do nosso Pai. Através das eras, através da evolução, Ele vem sendo o representante do Criador na nossa terra. E nós vamos entender que Deus não vai condenar as nossas dificuldades e as nossas dores. Ele vai permitir que nós possamos aprender com os nossos enganos. E a doutrina espírita vem alargar esse pensamento sobre a vida espiritual. A doutrina espírita vem nos mostrar a vida espiritual como ela é. A doutrina espírita vem nos dizer qual é o reino que Jesus está inserido. E como o mestre diz, meu reino não é deste mundo. E de uma forma interessante, nesse capítulo 2, nós vamos ver na parte Instruções dos Espíritos, uma realeza terrena, uma mensagem muito bonita. O Espírito, ele se identifica como uma rainha de França. Essa mensagem chegou na cidade de Havre no ano de 1863. É uma mensagem um pouco extensa, mas eu vou pegar alguns pontos importantes que ela diz. Ela começa a mensagem dizendo assim: quem melhor do que eu poderia entender a verdade das palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho
me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo, senão eu? O que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer ao túmulo. Então toda a realeza, todo o orgulho, toda a posição social que ela teve em vida como uma rainha da França, ela não levou nada. Ela levou o que ela construiu. E segundo ela, o que ela construiu? O orgulho. Ela chegou do lado de lá e viu o terrível engano que ela se colocou. Tem uma frase que ela põe: rainha eu fui entre os homens, rainha eu esperava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas muito acima de mim, homens que eu acreditava bem pequenos e que eu os desprezava porque não eram de sangue nobre. Que coragem desse espírito de vir falar isso. Que coragem desse espírito de vir contar pra gente o que ela passou. E ela entendeu que a realeza é a realeza dos sentimentos. É a realeza da nobreza espiritual, da humildade, da benevolência, do amor ao próximo que nós desenvolvemos dentro de nós. Então Jesus, ele já começa a nos dizer, linkando com o capítulo anterior, qual é o primeiro mandamento? De ter Deus como sendo o Deus sobre todas as coisas. E quando nós colocamos o próximo em evidência que precisa ser auxiliado e ele vai nos auxiliar a nos transformarmos, nós estamos amando a Deus. Porque não se ama ao Pai sem amar a criatura. Não se ama a Deus sem amar a sua criatura. Então, para amar a Deus, preciso amar a criatura. E amando a criatura de Deus, o próximo, eu vou aprender a ter uma realeza espiritual, não uma realeza terrena. Ela encerra a mensagem dizendo: tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço da união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Ela pede para que nós possamos orar por todos aqueles irmãos que saíram da terra achando que a sua posição social, o seu dinheiro ou o seu nome traria alguma coisa benéfica no plano espiritual. O que traz? São as nossas ações, são as nossas atitudes e a nossa renovação espiritual. Eu agradeço a atenção de todos. Esse foi o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você chegou aqui e você está gostando dos vídeos, dê o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal e que Jesus possa nos abençoar a todos. Um grande abraço e até a próxima.